Eu saúdo a todos nessa noite atrasadão, porque aconteceu algumas coisas e a gente terminou. O tempo hoje aqui tá com muita chuva, né? E a gente também está dando assistência a um casal que se envolveram em um acidente. As crianças estão aqui com a gente e mudou a rotina de todo mundo, né? Criança é criança, criança muda a rotina, traz uma alegria enorme, né, para a vida da gente. Todavia, nós estamos muito felizes com essas crianças que estão aqui, né? Mas já mudou tudo. Mudou o que eu ia fazer essa semana, já desceu de buraco abaixo aí. Que ela operou, tá correndo tudo bem e o nome do Senhor vai ser exaltado, porque Ele é Deus, né? Foi um livramento muito sério, não vou colocar nenhuma foto, por questão de respeito a eles, né? Temos que respeitá-los. Se ele tivesse falado, eu colocaria aí para vocês verem o livramento que Deus deu para a vida dos nossos amigos que não moram aqui, mas as crianças estão aqui em casa. Então já mudou todo o nosso cronograma, né? Mas eu estou muito feliz por saber que Deus ainda é Deus de livramento, irmãos. Esse amigo meu bateu feio esse carro. A esposa quebrou o braço, machucou muito o rosto. Ele também machucou bastante. Mas para a glória de Deus, ela foi operada agorinha. E é por isso que a gente está começando hoje atrasado, que está uma correria, né? Eu tenho que ir atendendo lá mais a Carla e ao mesmo tempo a gente tem que estar cuidando das crianças, sabe que é criança, né? Mas a casa mudou totalmente, né, cara? Muda tudo. Tudo muda de lugar. Graças a Deus. Nós estamos se sentindo meio que pai deles agora, né? Que é a Sara, né, cara? Como é que é o nome do outro que eu esqueci? O outro é o João Vitor, não? Sargentinho, que ele tem esse apelidozinho, né? Por isso que eu tô começando um pouco mais atrasado. Nós acabou de chegar de lá agora. E aí eu disse pra Carla, ó, mesmo que seja atrasado, vamos falar de Deus ainda hoje, em nome de Jesus, né? Irmãos, a palavra hoje, pra gente não perder tempo, nós vamos falar um pouco de renúncia financeira. Como assim, pastor Zé Carlos? Poxa, nós estávamos falando ontem um pouco disso. E hoje nós vamos falar de novo, sem muita pressa, tá? Que nós estamos bastante felizes, empolgados com as coisas novas que Deus tem trazido até nós. Então, Filipenses 3:7 diz assim, presta bem atenção. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Todavia, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como prejuízo por causa das causas de Cristo. Filipenses 3:7. Pastor, o que é que Paulo quer dizer com relação a esse negócio aí? Que o que ele pensava que era lucro para ele, na realidade era um grande prejuízo. Ele descobriu que era melhor ele servir a Deus, passar por todas as dificuldades que ele passou, e até mesmo perdeu a própria vida, não sei aí, mas aqui tá chovendo, viu? Entendeu? Mas ele não deu lugar a Satanás, e nem abriu as portas do coração dele para as coisas terrenas. Paulo, quando ele nos deixa, ele não deixa herança. Ah, pastor, mas eu tenho filho. Paulo não tinha filho. Amém, eu não estou dizendo que você não pode ter nada. Eu estou falando que Paulo renunciou a tudo. Paulo era um homem de muito conhecimento. Paulo tinha várias faculdades. Portanto, Paulo escreve praticamente o Novo Testamento todinho, é ele que faz, né? Então assim, a gente vê que Paulo, ele renuncia e ele renuncia de verdade. Mas por que ele fez isso? Quem era Paulo antes? Paulo era Saulo.
se chamava Saulo, e por incrível que pareça, ele era um dos maiores perseguidores do povo de Deus. Por que que no meio da tua casa, aquele que não veio para a presença de Deus, você está aí com dúvida? Paulo, ele perseguia, ele matava, ele ia atrás, ele tinha um exército para isso, tinha homens que trabalhavam disponível a hora que ele falava, descobri tal canto, vamos lá. E lá muitos foram lançados, viu? Na cova de leão, muitos foram para a arena, muitos passaram por muitos vitupérios. Até que um dia, através da sua oração, que eu sei que você tem fé, e Deus vai fazer com que aconteça, viu? Tudo que você persiste, uma hora vai acontecer. Entendeu? Mas tudo depende muito da maneira que você está trabalhando com Deus. Entendeu? Como você está entendendo Deus. Irmãos, é muito fácil falar que nós servimos a Deus. Mas é meio difícil essa palavra chamada renúncia. E Deus tinha pressa na vida de Paulo. Falar nisso, hoje é dia do pastor. Mandar um abraço para o pastor Cidercino, pastor Luiz, pastora Maria Alves de Lima, pastora Maria Aparecida do Nascimento, que acabou de chegar aí. Hoje é dia dos pastores, né? Aliás, pastor e mãe não tem dia. Todo dia é dia do pastor, né? Quando você está numa igreja, você tem ali algumas diligências todos os dias, né? Algumas dificuldades, outros vêm para se alegrar, uns vêm para deixar ali uma preocupação, uma prova que ele está passando, e o pastor tem que estar ligado, porque ele nunca pode levar nada disso para o pessoal, né? Ele escuta todos, e quem que escuta o pastor, hein? Me explica aí, né? Deus, ele sabe porque ele criou o pastor. Muitos pastores hoje não estão mais tendo esse mesmo afeto com a igreja, né? Vê a igreja de outras maneiras, como eu sempre falo aqui. Então, todavia, o que para mim era lucro, Filipenses 3:7, né? Passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mas para Paulo chegar nesse denominador comum aí, ele primeiro teve que experimentar a capacidade, o poder e a graça de Deus e o milagre, tudo num homem só. Porque ele perseguia, ele matava, não tinha esse negócio. Tem gente que fala, não, Paulo não matava crente. Mentira, eu te provo que ele perseguia, prendia e era julgado à morte. Muitos foram assim, muitos leões matou nas arenas. Vocês fazem ideia, o que o povo de Deus passou, mas quando matava um, nascia dois. Matava dois, nascia quatro. É por isso que nós somos bastante hoje. Por causa desses homens lá atrás, que não mediram esforço em dar crédito às coisas de Deus. Viu? Então nós temos que ter essa consciência, irmãos. Alguém pagou esse preço, essa conta. Para nós hoje estar aqui servindo a Deus de qualquer jeito, brincando. Não. Alguém foi até o final. Viu? Não olhando as consequências. Mas para Paulo chegar, Elias Vitorino Cosmo, glória a Deus, a paz do Senhor, tudo de bom, tá tudo bem. Se melhorar mais, até para de chover, porque está chovendo aqui, viu? Então, irmãos, o que é que eu quero dizer nesta noite? A transformação de Paulo não foi uma transformação. A gente vê falar Paulo aceitou Jesus, já saiu no outro dia. Vocês acham que foi assim, é? Hã? Não foi, não. Demorou de 12 a 14 anos essa brincadeira aí. Deus trabalhando na vida dele. Uns falam que é 12, outros falam que é 14. Não tem assim, mas foi acima de 10 anos. Entende? Então, que Deus trabalhou na vida dele. E quando você começa a olhar para a vida de alguém que aceitou Jesus tem 3 anos, né? Paulo demorou mais de 10 anos para ele entender quem era Deus e o que Deus queria com a vida dele. Viu? Ele não saiu pregando não, e como eu vejo aí uns filhotinhos que não sabem nem aonde é que está a obra de Deus, ele só sabe falar o nome, ele não sabe o que é obra de Deus.
Porque recebeu uma profecia, tem 2 dias de crente, já abre um ministério, e aí é por isso que nós estamos vivendo esses dias, cego guiando cego, não é isso? Pessoas que não passaram por nenhum tipo de vitupério e que não têm raiz. Por isso que você vê vários ministériozinhos que não vai para frente. Porque não gerou raiz. Não tem experiência. Paulo foi gerado raiz. Primeira coisa que Deus faz é observar uma coisa que eu observo nessa leitura, que Deus não importa onde é que a pessoa esteja ou quem ela seja. Porque Paulo era terrível, irmãos. E eu não vejo crente pregando sobre esses assuntos. Vocês já repararam que eles não pregam? Eles não falam também dos pecados de Davi, repara. Então, a gente tem que contar o conteúdo como ele é, como a Bíblia diz que é. Davi deu dor de cabeça para Deus também. Mas tinha um problema. Ele tinha uma marca. E essa marca era a marca do próprio Deus na vida dele. Por isso a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Oh, lembrei agora, quando vocês for orar, ore pela irmã Josefa. Ela é sogra do Júnior. Ela, a Kelly, né, cara, viajou agora à noite. Está viajando para o Nordeste, ela nunca viajou de avião, mas ela está vindo, ela está enferma. Então eu queria pedir encarecidamente para que vocês orem. Ela está vindo para Tangará, ela mora no Nordeste, né, cara? A mãe da Kelly passa mais, que está sempre com nós aqui. Ela vai fazer o tratamento por aqui. Mas se você orar, esse tratamento já vai acontecer, ela vindo de lá para cá, para a glória de Deus. Quem crê, diga amém, porque eu creio nisso, não, Elias? Deus pode curá-la no momento que ele achar melhor. Então, Paulo, como eu vinha falando, Filipenses 3:7, por que ele diz que todavia que para mim era lucro, passou a considerar como prejuízo? Marcilei Santos, boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor, seja bem-vinda, que Deus vos abençoe. Hoje a palavra, ela é um pouco amém, eu creio, eu também creio. Nós aqui estamos crendo que Deus vai dar, sim, respaldo às nossas orações com relação à irmã Josefa. Eu não a conheço, nunca vi, mas não preciso conhecer, né? Eu não conheço, mas Deus conhece ela, né? Ela é mãe da esposa do Júnior. Está sempre com nós aí também. E hoje ele deve estar lá na fazenda e ele mandou um recado para mim, para que eu passasse para vocês essa necessidade de auxiliadores, né? Pessoas que auxiliam um ou outro em oração. Na realidade não é bem isso, são intercessores, né? Que vocês orem pela irmã Josefa, ela já vem sofrendo há muitos anos, viu? E eu sei que isso vai ter fim, em nome de Jesus. Então, como que foi a transformação sua? Hoje Deus pergunta. Você tem como parar e ver quem você era? Vamos dizer aí, quem tem 15, 20 anos de crente, há 20 anos atrás, quem era você para quem você é hoje? Você melhorou ou piorou? Porque a tendência em quem está servindo a Deus com fidelidade é melhorar e não piorar. Eu já congreguei em lugares que assim que parece que Deus não estava ali, não pode um trem daquele. Uma irmã contra a outra, aquele rolo terrível. Olha, pensa num trem difícil, né, cara? Fofoca em cima de fofoca. Uma igreja assim, Deus não opera. E sabe que de quem que é a culpa? É do pastor. Muitas vezes é do próprio pastor, que também é fofoqueiro. Vocês nunca viram o pastor fofoqueiro, não? Eu já vi. Uma vez eu contei um negócio muito sério para um pastor. Nós, pastores, as pessoas dizem as coisas para nós porque está confiando que não vai sair da boca nossa. Tem coisa que ele pede, pastor, eu queria que ninguém soubesse disso. A primeira coisa que ele faz é chamar um obreiro. A garganta fica dando comichão nos ouvidos, na garganta, e diz, olha, eu preciso contar isso. Aí conta para um, mas não conta para ninguém. E daqui a pouco aquilo está no meio da igreja, uma coisa que foi chamado, né, em particular para com o pastor. Tem pastor que não tem caráter, vou falar logo a realidade.
É moleque irresponsável. E não está na obra por amor. Porque quem tem amor tem que guardar o segredo, tem que guardar. Se é uma mulher, quantas vezes aconteceu aqui conosco, não vou dar nome, assuntos que não podia vazar, né, cara? A irmã chamar a gente, contar sobre até homossexualismo, né? Não vou dizer nome porque eu estou só dando um exemplo. Nunca a igreja ficou sabendo disso. Nunca. Morreu com nós aqui, hoje que eu estou falando, mas não estou dando nome. Já chegou ao ponto até do homossexualismo. Irmãs se apaixonando por mulheres. E ninguém nunca ouviu nós sair da boca nossa isso. Para ninguém. Isso no tempo que eu estava pastoreando. Estou falando, esses assuntos aí são os pequenos. Tem uns maiores ainda. Mas não é o caso de hoje, né? Aquilo lá foi lançado no mar do esquecimento. Essas pessoas estão hoje servindo a Deus, tá casadinho, casadinha, tudo no lugar aonde Deus. Por que a pessoa pediu socorro? Porque é uma pessoa que não quer perder a salvação. Tem gente que está aí lutando, principalmente dentro da igreja, contra o homossexualismo, principalmente isso. E tem crente que é ignorante, prepotente, e acha que Deus não cura isso. Acha. Eu tenho exemplo na família, né, cara? Nós temos, hoje é pai de 4 filhos, viu, diabo? Você perdeu. Pai de 4 filhos ele é hoje. E andava, era bailarino, andava de roupa de mulher e tudo, cabelão comprido, coisa, era uma mulher. E Deus o tirou daquele cativeiro. Entendeu? Então, se você crê, irmãos, tudo é possível para Deus. Paulo era desse modelo também. Não estou falando que ele era homossexual. Eu estou falando que Paulo era terrível. Era um homem que, na expectativa, olhando humanamente, não tinha possibilidade daquele homem jamais passar por uma transformação. Mas o que eu glorifico a Deus e enalteço a Deus é que quando ele tem um plano, não adianta você fugir. Não adianta, se você colocou alguém nas mãos de Deus, eu creio e acredito que você também crê que Deus, ele vai fazer, não na tua hora. Esse é o problema. Paulo era terrível, era. Mas espera aí que Deus tem as maneiras de amansar o espírito de burro que eu falo sempre, não é assim? Paulo era terrível. Paulo ia saindo por uma certa perseguição ao povo de Deus. Quando Deus tocou na visão dele, ele caiu do cavalo e uma claridão apareceu na frente dele. E daí para frente Paulo ficou cego. Diz aí, para você mesmo, Deus está operando naquilo que eu coloquei nas mãos dele. Pode dizer que Deus está operando. Deus tem as maneiras dele de operar, irmãos. Primeiro, Deus leva Paulo a perder uma coisa que é muito preciosa, que eu sei que eu sofro com problema de visão, eu sei o quanto é preocupante você ficar cego. Você já imaginou do nada você e eu ficar cego, ou eu? Cego. Vocês acham que Deus não tem poder para fazer isso? Acha que Deus, por amar você e eu, ele não tem poder de tirar aquilo que você mais ama? Eu já vi casos e mais casos de Deus tocar naquilo que você mais ama, filho, tocar e tocar doído, mas a pessoa entrar para as portas, porque Ele é Deus e Ele não muda. Deus não é só amor, como muita gente fala. Deus, Ele é longânimo, viu? Ele te dá tempo, Ele me dá tempo, Ele fica olhando. Até uma hora que ele mesmo vai agir na vida da gente. E dizer agora só enxergo com óculos. E é horrível ficar sem enxergar. É ruim. Agora você imagina um homem do poder aquisitivo que Paulo tinha, do poder social que Paulo tinha. Paulo era um homem grandão, politicamente falando, muito conhecido em Roma. E estudou nas melhores faculdades, fez doutorado em tanta coisa. Ele era o camarada, entendeu? Mas não me interessa quem é seu filho, quem é seu marido, não me interessa quem é tua filha, não me interessa quem é que está te dando dor de cabeça. O Deus
de Jacó, de Abraão, de Isaac, ele ainda opera milagre, ele faz. Imagina, todo famoso agora cego, com a pastora Maria falando, entendeu? Ficou cego à mercê da escuridão, que na realidade a cegueira não é uma escuridão, tá? Eu tenho alguns amigos meus que têm essa deficiência, eles falam que é uma claridão, uma luz branca, não fica escuro. Diz ele que é muito ruim no começo, o Zela, né, cara? Eu conversava demais com esse Zela. E o Zela diz ele que fica naquela expectativa de, no meio daquela luz branca, aparecer alguém. Diz que é muito agoniante no começo. Muitos deles têm que fazer tratamento, senão eles se suicidam. E a diabetes, quem tem diabetes tem que ficar ligeiro, que tem uma diabetes, como no caso essa que eu tinha, glória a Deus, né? É assim que a gente tem que falar. Ela ataca os meus olhos. Ataca feio mesmo. Meus olhos mudou muito, ficou pequeno, esquisito. E cada dia mais ela tenta fazer com que você não enxergue mais. E isso é muito preocupante. Agora, Paulo precisava passar por esse processo. Ele precisava entender que nenhum poder está acima de Deus. Ele se achava poderoso. E, irmã Iracema Magalhães Celestino, a paz do Senhor, pastor, que Deus abençoe sempre você, dando muito. Ore por minhas filhas, Geise e Geise Anne, meus pais e minhas irmãs. Estaremos orando no final, tá? Meu bem, eu precisava de um relógio. Eu tô sem relógio que eu fico desorientado. Então, irmãos, o que Deus faz com Paulo? Ele diz, espera aí, boneco. Primeiro eu vou te mostrar que eu te escolhi desde o ventre. Segundo, é que eu sou Deus. Terceiro, que eu vou fazer agora o povo que você persegue ser o seu povo. Oh, glória a Deus. Veja como Deus descomplica as coisas. Quem complica é nós. É nós que não entendemos. Muitas vezes Deus complica. Aí quando você pensa que ele vai descomplicar, ele continua complicando de novo. Aí de lá para cá ele vem descomplicando e vai descomplicando, até você sair daquela prova. Aí você olha para cima e diz, pai, porque ele falou só pro meu nome ser adorado, que você só me adora quando eu estou complicando as coisas. Então foi o caso de Paulo. Paulo passou por isso. Deus complicou a vida de Paulo. Complicou e complicou pesado. Depois disso, após algum tempo, Deus devolve a Paulo a visão. Mas Paulo, ontem nós lemos aqui em um versículo, eu não vou lembrar agora, irmãos, que eu não guardo o versículo, aonde Paulo diz que o próprio Deus permitiu que um espírito o perturbasse dia e noite, para ele largar de ser o quê? Ele mesmo crente, ele continuou prepotente para tirar a arrogância e a prepotência. Por isso que eu sempre digo, irmãos, o trabalhar de Deus na nossa vida é do jeito de Deus e não do teu e nem do meu. Depois de Paulo já enxergando, Deus coloca nele um espinho na carne. Muitos historiadores falam muita coisa, mas o que a gente entendeu ontem é que é um espírito perturbador, ele não tinha paz, para que o orgulho dele fosse abafado. Ele mesmo crente, ele ainda quis, ele mesmo servindo a Deus, ele ainda estava prepotente, ainda tinha umas coisinhas nele que estava com espírito de burro, e Deus diz, eu vou terminar de ajeitar você. Eu vou colocar um espinho na tua carne e tu vai dar mais valor às minhas coisas do que o que tu pensa na face dessa terra. Ele sonhava com o quê? Em ser um grande comandante. Ele sonhava com grandes guerras e ele vencendo. Era essa a ideia dele. Mas Deus muda todo o cativeiro de Paulo para fazer com que hoje eu e você venhamos a ser bem orientados por aquilo que o Espírito Santo de Deus orientou a vida dele para escrever, passando para nós
os melhores conselhos que tem dentro da Bíblia, depois do livro de Provérbios, é a escritura que Paulo escreve. E ele escreve com amor, ele escreve às vezes com rigor, mas ele escreve tudo orientado por Deus. Para chegar no céu é preciso passar por uma transformação. Por isso ele diz ali em Filipenses 3:7, né? Todavia que para mim era lucro, passou a considerar prejuízo. O que ele via agora na terra não tinha sentido mais para ele. Entendeu? Porque tem gente que tem uma coisa, tem outra, tem uma coisa, tem outra, e não para mais, não vai na igreja mais, trabalha de noite. E, irmãos, para com essa loucura. Para com essa loucura. Aprenda a glorificar a Deus com o que você tem. Entendeu? E passe a valorizar as coisas do reino. Porque as coisas do reino, elas são reais. Elas vão acontecer na minha vida, na tua vida. Não adianta você... Se você permanecer de pé até o final... Hoje eu estou meio atrapalhado, não é o tempo aqui. Não está nada bem o tempo aqui hoje. Aí ataca um pouco meu rosto. Umas coisas em mim começam a doer. Mas vai parar já já. Então, você não pode mais estar perdendo seu tempo. Tem gente que diz, eu sou novo, quando eu estiver lá com meus 50 anos, aí eu vou para os pés de Cristo de verdade. Será que você chega aos 50 anos? Tem isso. Já vi jovem falar isso. Ontem mesmo, como eu estava falando aqui, Deus deu um grande livramento. Pastor, se eu sumir é porque tomei multigripe e dá muito sono. Mas estou aqui ouvindo. Amém. A Carla também, está todo mundo gripado aqui. Então, irmãos, ontem Deus deu um livramento para um amigo nosso, que as crianças estão aqui em casa, e mudou todo o projeto de quinta-feira, eu acho que de sábado também. Então, deu um livramento, ele bateu de frente com um caminhão, com uma carreta. Tá! O carro acabou à frente. As crianças estão aqui correndo hoje, aqui, para todo lado, ó. A mãe foi operada, quebrou o braço, machucou bastante o rosto. O marido não quebrou nada, só machucou a cabeça. Ele está lá no hospital. Por isso que nós começamos hoje um pouco mais atrasado. Porque as crianças ficam aqui, é muito ligado a eles. Então a gente tem que levar. E eu tenho outras coisas durante o dia que eu faço. Levar a Samira na faculdade, essas coisas nada, né? Então, hoje eu comecei um pouco atrasado, bastante atrasado. Então a gente vê aqui Paulo mudando a visão dele. E Deus está falando, olha, você tem mudado a tua forma de me ver? Você tem se esforçado? Porque eu ainda estou vendo Deus agir. Vi ontem, para a glória de Deus, né? Um carro bater de frente com uma carreta e ninguém morrer. Só que Deus não deixa ninguém enganado. Ela acordou de manhã, como é que é o nome dela, meu bem? A Jéssica acordou de manhã e falou para o marido dela, eu tive um sonho essa noite. Olha só como que Deus é, como o Espírito Santo é. Eu tive um sonho essa noite que eu tinha partido. Eu olhava e via meu corpo, eu tinha partido. Porém, quando eu cheguei a uma certa altura, uma voz me disse, você vai voltar porque você ainda tem coisas a fazer naquela terra. E ela contou isso e eles nem de longe imaginavam que logo ali, umas 2 horas depois, eles iriam bater de frente com uma carreta. Vocês entendem o que é comunhão com Deus? E no acidente ela sentiu. Ela saiu do corpo, mas voltou de novo. Exatamente como o sonho que ela tinha contado. Parece uma coisa fora. A gente falando, parece que, pastor, isso é a história. Não é o próprio marido falando. Ela acordou de manhã e me contou esse sonho. Que ela tinha saído do corpo e uma voz diz, ainda não é a hora, viu? Mas era hoje. E ela contou para ele. E ela voltou para o corpo. Na hora que bateu, ela machucou muito o rosto. Quebrou os braços, né? Então assim, na hora que bateu, todo aquele painel veio para cima dela, machucou bastante ela.
Então, presta bem atenção numa coisa. Nesse momento, a alma dela saiu do corpo. Ela disse... E ela viu ela morta. E voltou de novo. Sabe por quê? Porque Deus ainda opera e dá proteção àqueles que obedecem e faz a vontade dele. Quem não entra pelas portas, entende? Não está livre de um acidente desse aí e ser fatal. Sabe por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Não procura, então não brinca com Deus. Ela é uma mulher que vive orando. É uma mulher de Deus. Vem cá, Sarinha, para o povo te ver. Vem aqui. Ela está aqui já no pijaminha dela, a filha dela, dessa irmã, que quase perdeu a vida ontem. E eu só tenho motivo hoje aqui para glorificar a Deus. Que eles são igual um irmão para mim. Então eles vieram para cá, as crianças, já mudou tudo, os trabalhos, mudou tudo, viu? Porque tem que cuidar deles, tem que estar indo lá no hospital, voltando. Então, de quinta-feira nós já não vamos fazer, né? Deus me avisou o acidente do Cidecino também. Eu orei, repreendi o espírito de morte. Eu acredito que ela também tenha feito isso. Mas Deus deu um sonho para ela, né? Mostrando isso. Então, irmãos, nós temos que glorificar Deus quando nós vemos pessoas com a posição que Paulo fala aqui. O que é que ele diz? O que para mim era lucro passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Será que você não está considerando demais certas coisas? Brigando por coisas que quando a gente morre fica tudo aqui? Eu estou falando com alguém hoje aí. Viu? Será que você não tem dado ouvido a você mesmo? E às vezes abriu uma brechinha, você acha que está ouvindo no seu coração e não é? Por isso que certas coisas não aconteceram na vida tua ainda. Viu? Deus está puxando a orelha de alguém hoje aí. Deus está falando exatamente na cabeça minha, dizendo, diga para a pessoa que quem vai fazer sou eu. Não é você. Viu? Tá bom? Não se envolva no que Deus está fazendo. Não peça misericórdia. Uma vez eu vi uma mãe, orava por um filho de todo jeito. Ellen Pereira, seja bem-vinda. Orava por esse filho, mas orava. Mas olha, mais orava. Eu pagava tanto preço. A minha mãe também foi uma assim. Entende? De repente, Deus começou a trabalhar. E Deus tem umas maneiras de trabalhar que às vezes confunde a gente. Ele foi para um garimpo lá para a banda de Ariponã, Juína para lá, e lá encheram ele de tiro. Ah, essa mãe entrou no meio. Misericórdia, papai, não deixa meu filho morrer. Toda mãe é normal. Só que ela não entendia que ela mesma pediu para Deus trabalhar e que achasse uma maneira, porque o menino era terrível, matava igual a Patite Preta também. Há um ditado que diz, com ferro fere, com ferro será ferido. Mas se você com ferro feriu e pediu perdão a Deus e se ajuntou ao povo de Deus, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Né? Eu já vi a ela ali, meu filho, já falei com ela. A pastora Elisabel está aí também? Ela não falou nada hoje. Está só a pastora Maria, quase dormindo lá com remédio de gripe. Então, o que aconteceu? Deus permitiu essa maneira bem aí. E essa irmã entrou no meio e eu vi ela falando que Deus é esse que não teve misericórdia do meu filho. Mas ele hoje, todo baleado ou não, ele está lá para a banda de Rondônia e ele hoje é pastor. Vocês estão entendendo? A mãe não entendeu o processo, Deus permitiu. Quantos de nós, eu não estava lá, quantos antes de nós, vamos explicar assim, porque hoje eu acho que se colocar boa parte dos crentes no paredão e dizer para eles, Jesus, vida com nós aqui, ou morte com esse tal de Jesus seu.
vocês sabiam que a 90% eu vou colocar por minha conta. Vai dizer, não, prefiro a vida com vocês aqui, mas eu não quero morrer, não. Aqueles lá de trás não tinha isso, não. No nosso meio hoje tem muita covardia, muitas pessoas que negam Cristo e que ainda estão olhando para as coisas terrenas. E Paulo teve que ser liberto disso, como está escrito aqui na palavra. Ele diz o quê? Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. E ele foi até o final, mas primeiro Deus amansou ele. Primeiro Deus melhorou Paulo. Primeiro Deus transformou a vida de Paulo. Cegou Paulo. Colocou, permitiu que um espinho ficasse na carne dele. Perturbando ele dia e noite para que ele não subisse a ponta do nariz. Como a gente vê alguns crentes por aí. Que acha que é o último da bolachinha do pacote. Vai ver é vazio e morto o que ele fala. Porque o que sai da boca dele é túmulo vazio. Prega bonito, canta bonito, mas não tem o que dá vida, o que traz resposta. O que traz resposta na minha vida e na tua vida é a unção de Deus que está sobre a minha e a tua vida. Se não tiver unção, está fazendo besteira, tá ali cantando bonito. E como tem gente hoje que já não está na igreja mais, por questão de Espírito de Deus, está lá com o espírito de alicate mesmo, né? Está ali, mas não tem unção mais. Acha bonito, que louvor bonito. Se louvor falou comigo, né? O sabor de mel, e ele não faz nem ideia que o sabor de mel que está vindo para ele é sabor de fel, para ele entrar pelas portas. Deus diz que ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, irmão. Nós temos que ter... pastor, o senhor é muito chato, eu não gosto de ver a live tua. Pode ir embora. Pode ir embora. Aí é só para quem quer aprender. Aprender é servir a Deus. Outro dia, no começo aí, quando eu comecei essas lives, dava 500, 600 pessoas, não era, cara? De repente Deus puxou a orelha minha. Ei, Psiti, o chamado teu não é esse aí, não. O chamado teu é uma minoria, é um pouquinho de gente, mas eles estão ali dispostos a aprender. A aprender de mim. Assim diz o Senhor. Ele, aprender dele e não de mim aqui, tá? Que eu aqui também estou aprendendo junto contigo. Mas nós temos que ter caráter espiritual. Nós temos que ter posição para servir a Deus. E isso é construído não por você e nem por mim. É construído através do próprio Deus. Você vai dando lugar e ele vai criando a estrutura. E você fica do modelo que ele quer. Mas o que nós estamos vendo hoje, nos dias atuais, é o estrelismo. Pessoas que eram como Paulo e continuam como Saulo. Estão como Paulo dentro da igreja, mas na realidade estão se comportando como Saulo, com a natureza de Saulo. É o popular ovelha, o lobo disfarçado de ovelha dentro da igreja. Não está transformado ainda. Ora bonito, prega bonito, faz tudo bonito. Mas tem uma coisinha que ele faz feio. Ele nunca deu lugar ao Espírito Santo de Deus para que Deus trabalhasse na vida dele por completo. Essa é a diferença de quem serve a Deus com fidelidade. Talvez você não é vista, talvez você não é visto, viu? Talvez eles até te desconsideram, entendeu? Mas o Senhor, teu Deus, não. Ele nunca te deixa só. Toda oração sua tem resposta. Aleluia! Tudo que tu toca vai para frente. Por mais que as pessoas te perseguem, não tem quem te pare, porque você é desde o ventre especial para Deus. Porque você, com toda a sua fraqueza, você nunca perdeu e nem se distanciou. Aleluia! Daquele Todo-Poderoso, que é o Pai de todos nós. Você nunca pode estar aí hoje, não pode estar fora da igreja, não importa onde é que tu está. A aliança ainda está de pé. Assim diz o Senhor esta noite. Assim diz que eu te trarei de volta e com amor, porque eu sou o Pai do amor e sou teu Deus. E eu tenho um plano contigo e eu não mudei.
Mas tem pessoas que é muito arrogante, prepotente. Eu era assim. No caso de Paulo, para Paulo chegar nesse ponto e dizer, olha, para mim, o que tem na terra não tem valor, porque tudo é Cristo. Tudo para mim é Cristo. E ele chega em alguns momentos a dizer, a tua graça só me basta, papai. Só a tua graça, não interessa onde é que eu vou dormir, se vão me prender, se vão me... Será que você um dia, eu e você, vamos colocar nós todos nesse agrupamento aí. E se saísse uma lei aí, a partir de hoje, crente vai cair na bala, você e eu seguiríamos servindo a Deus? Pensa bem para responder, viu? Pensa bem, porque tem gente que está negando a Cristo sem ameaça nenhuma. Nega Cristo de todo jeito. Nega na rua, aleluia, nega no caráter, né? Nega na obediência, nega de todo jeito. Mas está lá dentro da igreja, sendo mais um, entende? E o pastor talvez não tenha visão, não consegue ver, detectar que aquela pessoa está ali só por estar, ou para perturbar mesmo, ou fazer raiva. E tem pastor que é até conivente, que também está gelado, né? Tá pastorzado inventando moda. Você pode ter certeza de uma coisa, são homens fariseus. Pastor, você tá doido? Irmão, vocês estão achando que o fariseu acabou, é? Agora que é o auge dele. Senta na cadeira de Moisés, mas não é Moisés. É a Bíblia que diz, não é eu não. Poxa, vamos ler um pouco aqui. Portanto, todo aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo, quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Onde está escrito isso, pastor Zé Carlos? Me prova aí. Lucas 14, versículo 33. Portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo, quanto de mais estimado, entendeu? Quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Você não pode amar as coisas mais que Deus. Amar a tua casa mais do que Deus. Nem seus próprios filhos. Você não pode amar mais do que Deus. Pastor, você está doido? É bíblico, tá? Não amarás nada mais do que eu. Mas, pastor, esse sistema todinho é para ir para o céu. É para ir para o céu. Se você quiser ir, é dessa forma. É dessa maneira, renunciando muita coisa. Mas eu não fico sem o meu shortinho do tempo que eu dançava pancadão. Acabou, irmã Jezebel, acabou isso. Viu? Mas eu não fico sem aquela saia bem apertadinha, com a calcinha paraqueta. Irmão, eu sou acostumada assim. Tu tá no lugar errado, viu, Jezebel? Tu tá no lugar errado. O irmão, eu não fico toda moda que sai, moda de barba, Alibaba, os 40 ladrão, o pessoal de Alá, entendeu? Aí tá todo mundo barbudo. Homem de Deus e mulher de Deus é diferente. Homem de Deus e mulher de Deus é diferente. Você não esparrama moda, você não muda o que Deus... A Bíblia diz que Deus ele sempre foi o mesmo, ontem, hoje e eternamente. As novidades para nós estão no céu e não aqui na terra. Para de inventar moda. Para de inventar. Eu estou vendo uns irmãos inventando umas modas dentro da igreja. Agora não, que eu tenho... a gente tem esse trabalho na rua, então agora eu quase não vou na igreja nenhuma mais. E tem uns lugares que eu não quero ir também. Eu já vou ser franco. Tem lugar que liga aqui, a cara... Não é, cara? Eu falo mesmo pra cara. Pode falar que eu morri, que eu não quero ir lá, não. Porque você chega lá, o pastor está em adultério, pastoras em adultério, é só retetel, recebe o quê, Deus? Como que recebe? Ei, para Deus operar, primeiro você tem que consertar a casa, eu tenho que consertar a casa, ajeitar certinho. Não foi assim que Elias fez? Quem não lembra disso? Tem que consertar o altar. Hoje em dia não se trata mais caso de ninguém. Eu sempre falo isso.
É os pastores cada dia mais justinhos, sei lá que coisa que é. O homossexualismo está dentro da igreja, tá? Tem homossexuais disfarçados dentro da igreja, às vezes sentados no púlpito. Pastor, misericórdia. Misericórdia o quê? A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. É você que não está lendo a palavra. Você era para estar glorificando e pulando no pé só. Está acontecendo, meu Deus, o que o Senhor nos alertou dentro da própria palavra. Entendeu? Está acontecendo, irmãs apaixonando uma pela outra. Casadas, tá? Casadas. Não foi só um caso que eu já vi. Né, cara? E eu falava pra cara, meu Deus. Mas nem parece, cara. É, mas a bichinha tá com a vontade muito doida de, né, fazer sabão mais a outra, né? A pastora Nélia, missionária Nélia Santos de Luz. Eita, glória, a paz do Senhor, pastor, estamos na escuta. Bênção de Deus, um grande abraço nosso. Dá um abraço no José, meu filho, né? Meu gaúcho macho, bagual. Então vamos, para quem não conhece, a missionária Nélia esteve conosco, já contei a história dela aqui, lá em Arenápolis, mas eles moram em Rio Grande do Sul. Tá cozinhando lá uns frangos, só as coxas dá 1 quilo. Ô Jesus, a hora que eu chegar lá, isso com polenta, e não vai demorar, se Deus assim quiser. Hebreus 11, 26 diz assim: por amor ao Messias, quem é o Messias? Jesus, tá? Julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Nós temos que esperar, irmãos, nessa gloriosa recompensa. O que é gloriosa recompensa? Você não vai receber isso aqui, irmãos. Você só vai receber isso lá em cima. Gloriosa recompensa. É quando Deus vai te presentear com o de melhor que Ele tem no céu guardado, coisas que você não faz nem ideia. Então servir a Deus é desmamar de um montão de coisa. Mas tem gente aí que não desmama nem de jeito nenhum. E Paulo deixa bem claro em Filipenses 3:7. Não dou mais valor às coisas da terra, porque aqui tudo é passageiro. Vamos mudar. Qual que é a função nossa? Mateus 10, versículo 8. Vamos mudar de assunto agora, para que você compreenda qual que é a função. Mas, pastor, eu não tenho esse dom de cura. Não tem mesmo, você está falando? Tudo que você quiser, você tem. Mas tudo depende do trabalhar de Deus na tua vida, ou de que forma você está deixando Deus trabalhar na tua vida. Se você não está deixando Deus trabalhar na tua vida, tu nunca vai ter nada. E não sou eu orando por você que vai te dar dons, que vai fazer a coisa acontecer na tua vida. É você descendo e se encontrando lá embaixo no vale com aquele que vive, que reina e que tem nome de Jesus. É você gerando intimidade com Ele, entendeu? É você criando impacto com Deus, gerando, construindo algo que só você e Ele, aleluia, só Ele pode fazer. E é só você e Ele. Por isso que eu sempre digo que Deus tem vezes que chama nós para um particular. No meio de milhões chamou só você. E ali a conversa é, às vezes, muito boa, mas às vezes é onde ele vai te quebrar. Eu vou te quebrar para você entrar na posição. Viu? Tem gente que tem dom de cura, tem dom de visão, tem dom de tanta coisa. Ah, tem uns que até sabem, mas finge que não é com ele. Deus está mandando falar de um jeito, ele está falando de outro. Cuidado. Mateus 10:8 diz assim: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, graciosamente recebeste, graciosamente dai. Pastor, o que você quer dizer com isso? A palavra já está falando. Vamos ler de novo para nós entender? Que igreja não é comércio? Não é comércio.
Eu trabalho aqui todo dia, mas eu não faço disso aqui um comércio. Se alguém quiser ajudar eu, amém. Mas eu não faço disso aqui um comércio. Eu faço disso aqui a casa do Senhor. Você está do lado de lá, Deus está falando contigo do lado de lá, falando comigo do lado de cá. Nós nos reunimos para, não para uma live, nós nos reunimos para aprender como adorar a Deus com santidade. Rose Souza, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Então, assim, irmãos, nós estamos aqui num culto de ensino. Todavia é culto de ensino. Para que nós venhamos aprender. A não sermos crente corrupto, ladrões, crente meia taça, crente que ainda não deixou o Egito. Então aqui nós aprendemos dentro da palavra. Ah, mas o senhor é um pastor muito chato. Não tem problema não, irmãos. Vou continuar chato. Porque eu tenho amor pelas coisas de Deus. E também vos amo em Cristo Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? Eu vos amo. E vocês também têm que me amar. Mas pastor, o senhor é tão xarope, eu tenho que amar o senhor. Exatamente, senão você não vai para o céu não. Viu? Só vai para o céu quem? Ah, irmãos, amai uns aos outros. É uma ordem de Deus. Então, curar enfermo, você tem poder aí, tá? Deixa de ser preguiçoso. Deixa de ser preguiçosa. Você tem. Uma dessas ferramentas você tem. Curai os enfermos, purificai os leprosos. Olha só. Ressuscitai os mortos. Vocês já ouviram falar? Eu vi no Joaquim do Bosch. Um menino que morreu. Morreu mesmo. E a mãe colocou a mão no peito dele e dizia para Deus: eu não aceito isso, pai. Eu sou tua serva, pai. Tá? Foi o finado Ismael. Hoje ele já não está entre nós mais. E ele ressuscitou, depois de horas morto. O médico disse: está morto. E a mãe disse: está não. Então a palavra diz aqui, ó, ressuscitai mortos, expulsai demônio. Tem crente que o demônio é que corre dele. É diferente, o Satanás é que corre dele. Mas não corre por santidade não, porque é terrível. E tem uma outra classe de crente que quando cai um endemoniado para profetizar, profetiza, pula, sacode, faz aquele piseiro todinho, entendeu? Que é para mostrar para a igreja que é cheio de poder. Não que eu tenha nada contra isso, viu? Mas eu sei quando a pessoa está lá brincando, viu? Eu fico olhando, só conto para cara, aquela pessoa estava brincando. Estava falando em língua lá, mas não era língua de Deus não. Entendeu? O diabo também tem poder de falar em língua. E fala bonitinho, profetiza, entende? Aí mas caiu um endemoniado, já vi pastor da linha na pipa. Sai miudinho com medo né? Daquele espírito revelar quem ele é. E é esse a maior covardia que eu vejo de alguns homens de Deus. Eu já vi. Uma vez nós estávamos na Praça da Bíblia, quase morri enforcado, com uma gravata. Eu, novo convertido, cheio de vontade. Você sabe como que é novo convertido, né? A gente chega com aquela sede que quer fazer. E aí todo mundo orando lá, endemoniou uns 3 logo de vez. E a irmã Rosilene cantando. E eu estava no grupo que cantava, mas eu desci para baixo, parei de cantar e vim naquele calor, sabe? E disse: vou ajudar a expulsar também. Eu não sabia como, mas eu queria fazer, entendeu? E outros aí que sabem como, mas não tem mais intimidade com Deus. A glória de Deus não resplandece mais na vida dele. Por isso que eles correm. E aí eu fui, e um deles pegou aqui na gravata minha, depois que eu aprendi que essas coisas não podem fazer com gravata, viu? Eles pegam, e se pegar, quase morri enforcado. Pegou e juntou eu, e daqui a pouco, aquilo lá, eu não estava no espírito, eu estava na empolgação. Eu pensei, deve só dizer Jesus e amém. Eu nem batizado eu era. Daqui a pouco eu descobri que aquele espírito não era um espírito qualquer. Ele era um espírito que saía com porrada. Porque quando eu vi que eu ia morrer enforcado, parece engraçado, irmão, eu soltei a porrada nele. Foi ligeiro que ele gritou: ai, você tá me batendo. Porque tem muita meninice no meio em festa,
Tem gente que endemônia, mas não tem nada de demônio nele, não. Porque aquele lá, no primeiro murro que eu dei nele, ele gritou, ai, você tá me batendo. Mas eu dei porque ele estava matando eu e eu era novo convertido. E ele ia matar eu. E aquele bolo de crente em cima dizendo sai dele, entendeu? E parece que estava assim, sai dele, e os outros falando volta para ele. Era aquele rolo que não funcionava com aquele camarada. Porque ele era um brincalhão. Ele foi tirar onda e se deu mal. Porque eu cheguei, ele pegou na gravata minha e ia enforcando eu, entendeu? E eu na agonia, novo convertido, acabado de sair de um presídio, só resolvia as coisas assim. E aí, quando eu vi que ele ia matar, eu soltei a esquerdona na orelha dele. Mas não é pra você fazer isso. Porque eu não entendia. Eu vi todo mundo lá, eu pensei, deve se falar, sai em nome de Jesus, vai sair. Mas nada. Como que você quer cozinhar sem ter tempero, irmão? É a mesma coisa, não tinha tempero, não tinha intimidade com Deus ainda, nem sabia o que era Deus, eu só sabia que eu estava alegre demais e eu queria ser igual aos outros. Às vezes a gente quer ser igual aos outros, mas ainda não é tempo, calma que o teu tempo vai chegar. Calma, você ainda vai passar por algumas coisas, mas que você tem poder dentro de você, você tem. Às vezes é porque você é preguiçoso, preguiçosa e não pediu ainda a Deus. Papai, revela qual a função minha. Revela. E às vezes vai vir uma coisa que você não vai gostar. Eu tenho alguns dons que eu não... Hoje falo com propriedade e maior segurança. Assim, no começo eu tinha medo dos dons que eu tinha. O que eu via. Eu não sabia lidar com isso. Hoje não, hoje tem coisa... Nem tudo que você vê você pode falar. Você sabia disso? Às vezes Deus quer mostrar só para você. Não é para você falar. Porque Ele vai tratar daquele caso pessoalmente. Então quando eu via muita coisa eu ficava meio perturbado. Eu tinha um amigo meu que eu contava para ele, Didinho. Eu contava para ele algumas coisas. Didinho, eu vi tal coisa, eu senti tal coisa. Me explica o que é isso. Por que eu olho por irmão fulano e eu vejo ele diferente? E me vem uns pensamentos que eu não consigo controlar. E aí de te ensinava eu. Eu chamo ele assim até hoje. Ele é meu amigo até hoje. Entende? Nós éramos jovens juntos. Ele trabalha no Big Master há muitos anos. Nunca teve outro emprego. Como é que é o nome dele, meu bem? Gesiel. Entende? Ele trabalha nesse mercado há muitos anos. Nós somos amigos, amiguíssimos. Mas Deus tem dado orientação a nós de como nós alcançarmos esses dons sem nos trazer muitas consequências. Porque nem tudo é para você falar, nem tudo é para você se meter. Quando é a hora de você entrar, Deus vai te dar aval, você vai subir com segurança. Eu já contei aqui uma vez, eu estava na Atlântica, foi eu, um presbítero, que eu não posso falar o nome dele, é um grandão aí, né? E um outro presbítero, e eu novo convertido. E a gente ia passando e tinha uns pés de pocã. Lembra que eu já contei isso aqui? Aí eles pularam a cerca, um deles, e pegou um monte daquelas pocãs, e eu, novo convertido, o Senhor falou comigo, não atravessa essa cerca. Hoje eu vou te mostrar quem sou eu. Aí a gente foi, chegamos lá na casa, o homem quebrando tudo. Aquele estava endemoniado mesmo, com pressão. Já tinha se cortado, não pensa num trem esquisito. Aí chegou esses presbíteros da época lá, né? Chegou e eu atrás deles, né? Eu não tinha medo. Eu ia pro segundo plano. Eu, novo convertido, se esse cara partir em mim, eu parto nele. Olha só, a cabeça minha como que é. Ele tá em mim, eu tô nele. Entende? E eu lá, junto. E aí, quando eles levaram a mão assim, dizendo, bendito, glorioso, que tire, que esse demônio saia em nome de Jesus, o demônio falou de lá na boca dele, que o demônio também fala. Falou assim, quem são os senhores para vir com essa ousadia pro meu lado? Se os senhores acabaram de invadir ali, ó, eu vi vocês roubando.
Puxa vida. Aí eu fiquei doido. Poxa, ninguém viu. Como que, né? Como que ele não estava lá? Entende? Então, no começo da minha formação, eu tinha muita coisa que eu não compreendia. Que eu era macumbeiro. O Júnior Passamai, nós já falamos aqui hoje, né? Eu vou repetir, o Júnior está aí. A irmã Kelly viajou para buscar a mãe, a irmã Josefa. Eu quero encarecidamente que vocês olhem apenas a enfermidade dela. Que enfermidade que é? Irmãos, enfermidade é enfermidade e nós não precisamos saber o que é, tá? É assim, ore, porque Deus é Deus e Ele tem poder para fazer, até na viagem agora ela chegar e já chegar. Para a glória de Deus, ela nunca viajou de avião, já vai vir de avião, que ela nunca andou, e ao mesmo tempo Deus operando um milagre na vida dela. Quem crê aí, diga amém, porque eu creio que Deus ainda faz isso, ainda tem pessoas que são ferramentas, muitos estão com as ferramentas estacionadas, mas Deus hoje está falando, acorde para a vida, acorde, faça como Paulo fez, aleluia, faça como Paulo fez. Olha, nada me interessa a não ser Cristo. Cristo está em mim. A graça dele me basta. Não, é assim. Você é a ferramenta. Você que não sabe o poder que você carrega. Deus te capacitou e você não percebeu. Ou talvez você tenha medo. Então ele diz aqui: curai os enfermos, purificai os leprosos. Mateus 10:8. Purificai os leprosos, ressuscitai os mortos. Você tem poder para isso. Deus é capaz de te dar. Depende do tamanho da tua busca, que Deus não dá nada de graça a ninguém. Tem tanta gente achando que salvação é de graça. Olha o preço que Jesus pagou. Não é de graça, irmãos. É só convite. Viu? Dentro existe processo e você tem que passar. Marcilei Santos, eu peço que ore por mim, estou querendo tomar uma decisão e quero saber se é permissão de Deus. Irmã Marcilei, a Carla vai anotar aí, tá? Agorinha nós estamos terminando já. Aí nós vamos orar, tá? Vamos orar pela vida de todos que precisarem de oração. Eu gostaria que a pessoa ficasse até o final. Porque tem pessoas que ele pede oração e some daí. Fique até o final, né? Eu creio na obra que o Senhor vai fazer na vida da mãe da Kelly, Dona Josefa. Eu sei, a pastora Maria, não esquece o nome dela. Eu tenho hora que eu esqueço. Eu só lembro porque a gente passou para a pastora Maria e ela passou a orar pela irmã Josefa. E ela faz isso todo dia. Né? E ela está aí conosco aí, é nossa companheira, ela e o pastor Cidercino, de todos os dias aqui. Né? Como eu contei hoje, mudou algumas coisas essa semana, por causa de um acidente que quase que se torna fatal. Eu já falei isso aqui hoje. Né? Então as crianças estão tudo aqui em casa e o casal está no hospital. A mãe passou por uma cirurgia que explodiu os braços, né? Parte do rosto, entende? Então mudou muita coisa. Quinta-feira nós já não vamos sair. Nós vamos ficar aqui, vai ter trabalho do mesmo jeito, né? Enquanto eles estiverem lá, não tem como nós ir para a rua, né? Porque eles são crianças, né, cara? E nem tem como levar também. Então, enquanto isso, a gente fica entre o hospital, a faculdade de Samira, hospital, vai buscar Samira, é assim. O que eles precisam a gente leva, a gente busca, leva as crianças para eles ver. É assim, é nessa hora que a gente sabe quem é amigo da gente. Viu? Quanto tá te custando isso, pastor Zé Carlos? Como é que é? Quantos já não fizeram isso por mim? Quantos já não fizeram isso por mim? Rapaz, ajuda o teu irmão. Nessa hora eles chegaram ontem, por volta de umas 11 horas da noite, de ambulância, foi para lá de Campo Novo, no fundo da fazenda Mazute, no meio da poeira, ele bateu a 80 por hora na frente de um caminhão. E quase que mata eles tudo. Mas não morreu nenhum.
Sabe por quê? Os 4 são servos do Senhor. Verdade, eu já socorri também pessoas assim. Então, para nós é um prazer. Vou parar essa semana, que eu tenho umas coisas para resolver também no som. E aí vai dar certo. Eu acho que vamos ter que cancelar tudo. Parar essa semana e dar atenção a eles, né, cara? Porque não justifica, irmãos. Eles estão precisando da gente. E eu já precisei deles, né, cara? Eu já precisei deles. Eu já precisei muito deles. E eu sempre digo que você planta, você colhe. Quando que eu pensei que um dia eu ia ajudar eles? Quando? Nunca. Nunca, né, cara? E foi a primeira coisa que eles pediram. Não, nós não queremos ir para Pontes Lacerda, nós queremos ir para Tangará, porque nós temos um amigo lá. Nós temos amigos lá. E esse amigo vai acolher meus filhos. Eu não quero deixar meus filhos nas mãos de alguém, em nenhum hotel, né? Então eles vieram para cá e mudou toda a rotina nossa. Mudou tudo. Tem cadeirinha de bebê aqui. Tem um monte de coisa aqui, ó, olha aqui no cantinho. Isso aí é uma cadeirinha de bebê, ó. A cadeira de bebê deles aí. Tá tudo cheio de mala, coisa nada deles. Mas eu tô tão feliz de saber que ela operou e tudo vai bem. E tudo vai maravilhosamente bem. Ela está viva, entendeu? Vocês estão vivos todos eles. O diabo tá aí, irmãos. Doido para ceifar a nossa vida. Bater de frente. Esses carrinhos novinhos aí. Esses carrinhos aí, mesma coisa que você tá amassando papel. Bateu na 113 logo ainda. Para quem entende de caminhão aí, o Júnior sabe o que eu tô falando. A 113 é só ferro, né? O painel voou tudinho pra dentro. Não coloquei foto aí nenhuma por respeito, tá? Tem coisa que a gente não... Gente, eu aprendi um negócio. Vem cá, essa conversa tá dando lucro? Tá. Então eu fico nela. Essa conversa não tá dando lucro? Vai pôr uma foto lá no Face, né? Eu que trabalho com redes sociais. O que eu vou aprender com aquilo? Nada. É melhor você contar o caso, né? Do que você estar expondo coisas que às vezes até desagradável. Porque tem muita gente que vai aplaudir aí, ó, graças a Deus aí, quase que morreu. Isso é Deus cobrando. Não, eu não penso assim. Eu penso que isso é Deus trabalhando, porque eles eram para estar morto, né? É Deus dando livramento a uma família inteirinha. Vocês têm visto aí, esses dias, vários acidentes. O diabo esse ano tá atiçadinho para esse lado. Em Tangará, principalmente, é todo dia. E quase todo dia nós temos acidente fatal. Entende? E eles bateram de frente, atrás da fazenda Mazute, de frente com uma carreta. Tá? Aos 80. Ele dizia que vinham uns 120 na terra. E ele estava com pressa para chegar. E de repente ele deu um redemoinho, aquela poeira enorme. E aí quando ele tirou para 80, que ele olhou, já estava o caminhão de frente com ele, parado o caminhão estava, e ele chapou, porque não tinha sinal, eles não sinalizaram nada. Mas na hora que estava uma poeira enorme, uma armadilha feita, viu que nós estávamos falando ontem, que o diabo tem as artimanhas dele, mas Deus tem a proteção que faz com que te livre de muitos e muitos que ele armar para você e para mim. Quem crê aí? Eu creio. O Senhor está certo, tem imagem que não ajuda o psicológico deles, mas tem imagem que guarda para eventual seguro. Verdade, irmãos. A questão de seguradora lá, aí é outra coisa, mas no meu Face não, vocês não vão ver isso não. Assim, eu não quero passar isso. Eu quero passar assim, uma hora eles, né, cara? Eles, de vez em quando eles vêm aqui, a gente fazer uma live junto, né? Para glória de Deus. E ali eles agradecer a vocês, né? Pelas orações. E é isso que é importante. É reciprocidade, irmãos. Você dá para receber. Esse homem já me ajudou muito. Lembra, eu vou contar aqui um negócio.
Lembra que eu disse que eu passei uma prova muito grande em Arenápolis? Ele apareceu lá do nada, né, cara? Depois de anos sem eu ver ele. Com as caixas cheias de carne dentro. Diz, hoje eu vim te abençoar. Não estou falando o nome, tá? Preste bem atenção. Não fui autorizado a falar no nome dele. Então, assim, nós não conversamos. Ele nem sabe que eu estou falando das maravilhas que Deus fez na vida dele. Então, assim, ele sempre ajudou no que é possível. Quando eu conheci ele, ele estava, né, cara, numa situação muito difícil. As pernas cheias de parafuso, todo mundo zombava dele, mas Deus mudou o cativeiro dele. Mudou, e ele fez uma promessa esse ano que iria parar, que agora ele ia fazer a obra de Deus, né, cara? Junto conosco. Ele ia comprar uma van, e olha só o combinado. E aí ele ficou, olha, da vez que ele falou isso, né, cara? E no mês que ele falou que ele ia parar, ele não parou. Ele falou, não, vou deixar para fazer mais no final do ano. E Deus tinha dito para ele, coloque alguém para gerenciar isso aí. Para gerenciar as coisas tuas hoje. Os tratores que ele tem, né? A gente pouco conversa, a gente pouco se vê, né, cara? Mas, de repente, ele não parou. E hoje ele estava lembrando, hoje não, ontem à noite. Eu vou parar, vou vender os tratores tudinho. Porque eu estou teimando. Aleluia! Mas precisou daquilo ali. Paulo, para entrar pelas portas, precisou ficar cego. Paulo, para fazer a vontade de Deus, ele teve que ter um espinho na carne. E nós oramos lá, glorificamos a Deus por ele entender, ele chorou bastante. Falou, isso tudo é teimosia minha, porque eu que estou insistindo. Vou colocar alguém para cuidar, eu vou vender aquele extrato tudinho, vou fazer o que Deus mandou eu fazer, que é glorificar o nome dele, fazer a obra dele e não se preocupar que pessoas vão ajudar eles. Deus já falou claramente como falou comigo. Vai fazer a minha obra que eu vou levantar pessoas para te ajudar. Vai fazer e pronto, acabou. E larga a mão do caminhão. E eu larguei. Demorou a acontecer, tudo foi encaixando. Encaixou. Tá, agora estamos fazendo. Entende? Essa semana que deu essa coisa aqui agora, nós estávamos programado para amanhã, né, cara? Já não podemos ir. Porque ontem eu fui lá, era mais de 1 hora, né? Nós saímos de lá bem tarde. Uma e pouco da manhã nós saímos de lá ontem. Aí, de vez em quando tem que ele pede alguma coisa, a gente vai na rua, compra, leva para ele. E tá te custando quanto isso? O prazer de poder servir. Entendeu? O prazer de ver que Deus está trabalhando na vida dele e ele vai fazer a vontade de Deus, segundo o querer e a vontade do Pai. Então, você tem poder, sim, você tem, como Mateus 10:8 diz, né? Contudo, somente tu e teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu sagrado. Vós realizareis o serviço do culto, cujo ofício concedo ao vosso sacerdócio. Portanto, qualquer pessoa não autorizada ou profana que se aproximar do santuário será sumariamente condenado à morte. Quem lembra disso? Aonde era isso? Aonde era isso? Aonde a arca ficava, lembra? O lugar era santo. Só o sacerdote entrava lá. Só os homens de Deus entravam lá. Outros não entravam lá. Por que não entraram? Quem aí lembra de um versículo que diz assim: o óleo que desce sobre a barba de Arão, tranca a porta, que desce sobre a barba de Arão. Quem era Arão, hein? Sacerdote. O jejum deles não era um jejum brincadeira, não, viu? Ele ficava ali naquela posição, às vezes por dias. Aí no final derramava-se o óleo.
E ali sim o sacerdote estava lotado de Deus. E podia se aproximar. Salmo 133. Né? A Samira e a pastora Maria lembrou disso. Então quando você vê que desce sobre a barba de Arão, é esse requisito aí. Ele está extremamente em santidade, para que o óleo desça. Entendeu? Então ele está falando disso. Cuidado, porque para acontecer as coisas nas nossas vidas, nós temos que estar na posição, viu? Não passar o tanto de dia que Arão ficava em jejum. A maioria de nós não aguentaria, né? Mas eles ficavam de 3 a 5 dias, às vezes, ou até mais, tá? De jejum, viu? Aí hoje você faz meia hora de jejum, ainda dá um show lá na igreja, não é assim? Tem nem vergonha, né? Ai, passei a semana toda jejuando. Meia hora. Você já recebeu, mas parabéns pra você. Viu? Passei a semana inteira jejuando. Então hoje a palavra de hoje é essa. Vamos entrar cada dia mais com a convicção que sem mudança na nossa vida é impossível acontecer coisas que é espiritual, como curar alguém, purificar leproso, ressuscitar morto, expulsar demônio, graciosamente recebeste, graciosamente, né, dai. O que quer dizer graciosamente recebeste? Você recebeu de graça, então devolva de graça. Não tem esse negócio para mim orar por você, você tem que me dar R$ 50, viu? Tome. Quando uma pessoa chegar com essa, não precisa de uma ajuda. Eu oro, sim. Um dia desse eu vi um áudio de uma pastora. Oração de 1 minuto, R$ 50. 5 minutos, R$ 100. 1 hora de oração, R$ 500. Quem não lembra disso? Você lembra disso, cara? A que ponto nós chegamos, hein? Para mim orar por você, você tem que dar dinheiro para mim, mas vai morrer para lá, rapaz. Eu oro por você se você me dá dinheiro ou não. E nunca vou te pedir também, a não ser que você seja muito amigo meu. Para me chegar e dizer, tô apertado aqui. Mas a questão de oração, Deus te deu graciosamente. Por isso que ele está falando aqui em Mateus 10:8. É só você entrar por essa porta, eu entrar por essa porta, porque as demais coisas Deus vai acrescentando na tua vida e na minha. Não precisa de negociar as coisas. Não negocie as coisas de Deus, como a gente está vendo por aí. Viu? Então hoje a palavra de hoje é essa. Eu tô assim, meio assombrado com os negócios que estão acontecendo aqui em casa agora. Tá? Olhem, irmãos. Tem alguém jogando pedra em cima do nosso telhado. E eu já vi essas manobras. Quem aí viveu no mundo sabe o que é essas manobras. Sabe ou não sabe? É para a pessoa sair para fora e sabe lá o que vem, né? O que está esperando você lá fora. Entendeu? Já recebeu o galardão, já mesmo. Então, assim, é a primeira vez que isso acontece, né, cara? A segunda vez já, irmãos. Quando a Donatello ficava bem na frente aqui, e vocês sabem que eles gostam de roubar esse tipo de carro. Né, cara? O dono da Donatello roubaram um caminhão dele de som e uma... Ai, como é que é o nome? Uma dobrou com 12 mil volts de RMS de som. Sabe quanto é que custa isso? Hoje, nada para você fazer um som desse é uns 30 mil. Vamos dizer assim, de 25 a 30 mil. Então levaram tudo dele. Entende? Então, eu senti aqui. É um negócio errado aí. Eles jogam a pedra, aí você bobo, sai para fora. Saiu para fora, eles podem já estar até dentro do quintal. Sabia disso? Mas no meu quintal não está não. Sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus que vive, que reina e que Ele está na nossa causa, na tua e na minha. Não precisa ter medo disso. Só fiquei um pouco preocupado, porque eu estou aqui hoje com famílias, né? Solta o Zé. Eu acho que o Zé é o primeiro que correu, tá lá pro fundo. Porque ele tá vendo isso aí. Irmãos, isso é perturbação satânica, é que Deus está falando com alguém hoje aí. Deus precisa. Vamos orar.
para a glória de Deus. Não é, irmã Marcilei? Irmã Marcilei, tem coisa que Deus responde na hora. E tem coisa que Ele responde internamente, dentro de você, viu? Vamos orar? Cadê a lista, Carlos? Para a gente orar, por favor. Iracema, Martilei Santos, Rose Souza e a irmã Josefa, viu? A irmã Josefa é a que tá vindo lá do Nordeste, é sogra do Júnior. Júnior tá aí, ó, tá? Vamos orar primeiro por ela e o resto tá escrito aqui, então aí eu não esqueço. Bendito Deus, nosso Pai, dono do ouro e da prata, Pai que é misericordioso, longânimo e tem nos dado tanto tempo, Pai, para que nós possamos glorificar o Teu nome. E somos gratos pelo dia de hoje. Agradeço a Deus, Pai, por tudo que aconteceu no dia de hoje. Se alguém achou ruim, Pai, ou está alegre, também agradeço, Papai. Agradeço pelas dificuldades que nós passamos nos dias de hoje. E agora à noite tudo encaixou para a glória do Teu nome. Deus, eu apresento nesta noite a vida da irmã Josefa, que eu não a conheço. Mas isso não importa, meu Deus. Ela está vindo lá do Nordeste para receber uma grande vitória nessa cidade de Tangará da Serra. Porque aqui o Senhor vai curar ela. Se já não está vindo, já está sendo trabalhado. Porque o Senhor é um Deus que trabalha no silêncio. O Senhor é um Deus do impossível e nós estamos determinando isso. Que elas venham em paz. E que aqui, papai, o Senhor abasteça ela, Pai, de muita alegria, de muita paz e de liberdade, meu Deus, dessa enfermidade. Não sei o que é, não precisamos saber. O Senhor já está visitando a causa dela. E desta maneira, Pai, também abençoa a filha dela que foi, Pai, buscar ela lá. Que esse voo aconteça a ida e a volta sob a tua proteção. Abençoa o Júnior, o pai do Júnior, os irmãos que ele tem, que eu não conheço elas, mas ele tem, que aonde elas estiver, estejam debaixo da tua bênção e da tua graça, Pai. Que o Senhor possa trabalhar na vida delas, assim como o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Deus, apresento nessa noite também a irmã Iracema Magalhães, que está pedindo aqui oração pelas suas filhas Geisiane e os seus pais e as suas irmãs. Deus, entra nesta família e faça a diferença, papai, no teu tempo e na tua hora. Deus, se eles estão dando lugar, Pai, Senhor, eu peço em nome de Jesus. Se eles estão na posição, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor comece a operar segundo o teu querer e a tua vontade na vida e na família da irmã Iracema Magalhães. Deus, a irmã Marcilei Santos, ela está, Pai, esperando uma grande resposta do Senhor. Senhor, que o Senhor responda no teu tempo, ou responda dentro dela, Pai, que o Senhor é Deus capaz de fazer isso. Senhor, meu Deus, que ela tem dado crédito à palavra tua, ela tem estado, meu Deus, te servindo, então ela tem intimidade contigo, e eu tenho certeza que o Senhor vai dar essa resposta internamente dentro dela, Pai. O Senhor é Deus que confirma também pessoalmente, presencialmente, Pai. E eu peço em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor responda no teu tempo e não no nosso, mas no teu tempo, na vida da irmã Marcilei Santos. Deus, peço aqui nesta noite também oração pela vida da irmã Rose Santos, que está pedindo oração para o Ricardo Xavier. Também não o conheço, mas o Senhor conhece o Ricardo, sabe quem é ele. E o Senhor, Pai, é quem vai fazer a grande obra na vida dele. Deus, que ele esteja sob a tua proteção, que o Senhor, Pai, faça conforme o Senhor achar melhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor sabe o que é melhor para nossas vidas. Dê a nós, meu Deus, livramento de acidente. Te agradeço, meu Deus, pela vida deste casal, que as crianças estão aqui em casa, pelo livramento que o Senhor deu. O Senhor ainda é escudo broquel, e todos os dias o Senhor prova isso para nós. Deus, tu és um grande Deus, e só a ti nós devemos
louvor e toda a nossa adoração. Abençoa o pastor Cidecino, que é pastor, a pastora Maria Aparecida, pastor Luiz, pastora Maria Alves de Lima, ao Júnior que está aí, aos demais que não estão diretamente nesse vídeo, Pai, mas que estão por fora, glorificando o teu nome. Não importa, todos vocês que estão por dentro ou estão vendo o vídeo por fora, que Deus vos abençoe. E assim seja feito, a vontade de Deus primeiro, viu? Na minha e na tua vida. Sempre a vontade de Deus, né? É o filho da Anísia. O que ela respondeu aqui, Carlos? A pastora Maria falou um negócio aqui, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito esteja com todos. E todos, mais uma noite, tenham uma noite de salvação. Muito obrigado por paciência, né? É o filho da Anísia. Perguntei, eu não sei ainda o que é que ela está falando. Marcelei, amém. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Pastora Maria, eu não entendi. Ela está perguntando para a Rose, que está aí na live. Ah, para a Rose, né? Ela está perguntando para a Rose. Se é o filho da Anísia. Que Deus vos abençoe. Ela conhece um bocado de gente. Agora que eu fui entender, né? É lá de Marilândia. Que Deus vos abençoe. E amanhã estaremos aqui de volta, viu? Hoje foi atrasado, mas estamos aqui. A Rosa é a mãe do Júnior, meu bem. Ah, tá. Ficam com Deus. O Júnior também, que Deus abençoe a vida dele, tá? Que melhoras virão para a vida dele. Eu creio nisso. Fique com Deus e até amanhã.